Olá, você que nos assiste pela internet, Deus abençoe sua vida, que Deus derrame suas bênçãos sobre cada um de vocês. Hoje nós vamos meditar no Salmo 15, o cidadão dos céus. Quem, Senhor, habitará no seu tabernáculo? Quem há de morar no seu santo monte? O que vive com integridade e pratica a justiça, e de coração fala a verdade. O que não difama com a língua, não faz mal ao próximo, nem lança injúria contra o seu vizinho. O que a seus olhos tem por desprezível ao réprobo, mas honra ao que teme ao Senhor. O que jura com dano próprio e não se retrata. O que não empresta o seu dinheiro com usura, nem aceita suborno contra o inocente. Quem deste modo procede não será jamais abalado. Vamos orar? Senhor nosso Deus, muito obrigado pela oportunidade de lermos a Tua Palavra. Que Teu Santo Espírito aplique em nossos corações para que possamos entendê-la e botá-la em prática. Em nome de Jesus. Amém. Nós estamos aqui diante de um convite para uma festa. Um convite para estarmos na presença de Deus. Um convite para irmos para o céu. Quando nós recebemos um convite para um casamento, por exemplo, duas coisas são necessárias. Além do convite, a gente também se prepara com roupas melhores. E assim também é o convite para entrarmos na presença de Deus. Nós temos que ter um convite do próprio Deus e também nos vestirmos com uma moralidade que agrade ao Senhor. E aqui nesse salmo nós vemos Davi fazendo uma pergunta: quem habitará no seu tabernáculo? Quem há de morar no seu santo monte? Quem há de estar ou entrar na presença de Deus? Davi sabe que é preciso receber do próprio Deus a permissão ou o convite. Além disso, é necessário estar com vestes apropriadas, ou seja, as qualificações morais. Este salmo da sabedoria, ele é um comentário sobre a obrigação do homem e da mulher para com Deus e para com o seu próximo. Conforme nós lemos em Deuteronômio capítulo 6, versículo 5, ame ao Senhor de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. E também nós temos lá em Levítico, no capítulo 19, versículo 18, não procurem vingança, nem guarde rancor contra alguém do seu povo, mas ame cada um ao seu próximo como a si mesmo. Palavras do Senhor. Trata das qualificações morais e éticas que permitem que o crente entre na presença de Deus. Então, nós temos aí no verso 1 a pergunta do salmista: quem, Senhor, habitará no seu tabernáculo? Quem, Senhor? Quem é a pessoa que deve comparecer à presença divina? Eis aí uma pergunta para respondermos. E o próprio salmista, ele vai responder a essa pergunta. Os sacerdotes eram aqueles que entravam e saíam do tabernáculo, né? O sumo sacerdote, uma vez por ano, derramava o sangue na tampa da arca e saía de lá. Uma vez por ano, esse sumo sacerdote ele entrava para perdoar, para buscar o perdão do povo. Ninguém poderia, além desse sumo sacerdote, entrar no tabernáculo. E hoje, nós só nos achegamos à presença de Deus pelo sangue de Cristo. Só o sangue de Cristo derramado por nós tem esse poder de fazer-nos entrar na presença de Deus. Cristo veio
ele cumpriu aquilo que a gente chama de sombra, né? Esse tabernáculo é a sombra da presença de Deus. Agora Cristo veio e cumpriu essa missão e agora nós entramos na presença de Deus através de Cristo. Ele agora é o nosso tabernáculo. O apóstolo João diz que Cristo tabernaculou entre nós lá em João capítulo 1. Mas agora esse tabernáculo está nos céus, à destra de Deus, ao lado direito do Pai, onde Cristo está, e ele intercede por nós. Então a pergunta avança mais para dentro da realidade celestial. Quem habitará nos céus, na presença de Cristo? Como podemos nos preparar para estarmos morando com Ele para sempre? Quando Cristo cumpriu as profecias, Ele rasgou as cortinas do templo, de alto a baixo. Ele abriu o Santo dos Santos para nós. O livro de Hebreus fala sobre isso. Ele é o nosso convite de entrada. Cristo é o convite que nos permite entrar no céu. Não precisamos ir a Jerusalém para buscarmos a presença de Deus. Tampouco devemos ficar em casa buscando a presença de Deus. Jesus, ele disse à mulher samaritana em João capítulo 4, que não adoraríamos mais em Jerusalém, e onde estamos ensaiando a nossa morada no céu hoje em dia. É na própria igreja, no culto que celebramos ao Senhor na igreja. É neste culto que nós ensaiamos como será o culto nos céus. Então perceba quão importante é você ir aos cultos, participar dos cultos, porque o culto é uma sombra, o culto hoje em dia é uma sombra do que será esse culto nos céus. Por isso é muito importante que participemos com os nossos irmãos dos cultos nas nossas igrejas. E aí, versos de 2 até o 5 nos mostram, né, as características requeridas daqueles que vão ingressar nos céus. Aqui nós temos uma lista, mas não uma lista final, mas temos aqui uma lista de como procedermos neste mundo para podermos alcançar os céus. E aqui a gente vê uma mesclagem, né, de afirmações e negações. No verso 2, o que vive com integridade. No verso 3, o que não difama. No verso 4, o que a seus olhos tem por desprezível ao réprobo. Despreza aquele que o Senhor rejeita. Na NVI, na nova tradução da linguagem de hoje, o significado dessa frase, o que a seus olhos tem por desprezível ao réprobo, na nova tradução da linguagem de hoje, diz assim, ó, aquele que despreza aquele que o Senhor rejeita. E o verso 5, o que não empresta, melhor dizendo, o seu dinheiro com usura. A ideia é apontada para o padrão da lei, os 10 mandamentos. Lá também temos afirmações e negações. Honra teu pai e tua mãe e não matarás. São 2 exemplos de afirmações e negação. Então, Deus exige perfeição. Quando Deus fez uma aliança com Abraão, ele disse: anda na minha presença e ser perfeito. E a mesma ordem para nós que estamos aqui em aliança com Ele. É a mesma ordem. Anda na presença de Deus e ser perfeito. A palavra que temos no verso 2, integridade, é a mesma palavra traduzida como perfeito no texto de Gênesis capítulo 17, verso 1, que fala a Abraão. No verso 2, integridade é íntegro de conduta. Quem te olha vê uma integridade na sua conduta. A palavra justiça
é aquele que pratica essa justiça diante de Deus e diante dos homens. É aquele que fala a verdade de coração. São dons de Cristo, são dons dados por Cristo pela fé. Precisamos praticar isso. No verso 3, essas três coisas são descritas em termos mais práticos. Veja, o que não difama com sua língua, o que não faz mal ao próximo e nem lança injúria contra o seu vizinho. Você vive assim? Você percebe no seu dia a dia que você vive não falando mal do seu irmão, não fazendo fofoca, ou você gosta de ficar ouvindo alguém falar mal de outra pessoa? Enfim, o verso 3 é questões práticas, o seu dia a dia, o seu relacionamento com o seu próximo. No verso 4, quem anda em gratidão rejeita a companhia daqueles que andam em pecado. É isso que significa o verso 4. O que a seus olhos tem por desprezível. Então aquele que anda em pecado, a gente deve rejeitar, se afastar dele. É isso que está dizendo o verso 4. Aqueles que vivem em gratidão honram os que temem a Deus e vivem de maneira piedosa, que mantém a sua palavra, mesmo quando isso possa te prejudicar. É a segunda parte do verso 4, né? O que jura com dano próprio, mesmo que vá te prejudicar, você cumpre a sua palavra, você cumpre os seus contratos, mesmo que isso vá te prejudicar. Você honra as suas palavras. Talvez alguém possa dizer, eu realmente fiz um negócio com fulano, mas as coisas não aconteceram como deveria. Houve algumas burocracias no caminho, tive até certo prejuízo financeiro com um terceiro e, portanto, não pude honrar com a minha palavra. Não, você precisa honrar com a sua palavra, mesmo que isso te cause danos. Meus queridos que nos ouvem, mesmo que você sofra prejuízo, obedeça a Deus, cumpra suas palavras, fale sempre a verdade. Jesus disse, sim, sim, não, não. O que passar disso procede do maligno, é mentira. Quem vai confiar em você sendo um mentiroso? Ninguém vai confiar em você. E o pai da mentira, João 4,44, já nos ensina. O pai da mentira é o diabo. A fidelidade é a melhor escolha. E o verso 5 nos diz, ainda com relação ao próximo, que não empresta o seu dinheiro com juros, nem aceita suborno contra o inocente. As circunstâncias não são desculpas para pecarmos contra Deus e contra o próximo. Deus nunca nos traz algo na vida para que fiquemos apertados e pequemos contra Ele. A culpa é sempre nossa. Então, não há desculpas para cometermos erros na nossa vida. Em Deuteronômio capítulo 23, versos 19 e 20, nos diz assim: não cobre juros de um israelita por dinheiro, alimento ou qualquer outra coisa que possa render juros. Vocês poderão cobrar juros do estrangeiro, mas não do seu irmão israelita, para que o Senhor, o seu Deus, os abençoe em tudo que vocês fizerem na terra em que estão entrando para dela tomar posse. Foi uma ordem de Deus ao israelita, para que você não aperte o seu irmão, né? Este assunto sobre empréstimo pressupõe também que certas pessoas é bem controlada financeiramente, né? Se você pode emprestar o seu dinheiro é porque Deus tem te abençoado, tem te dado autocontrole, você é um bom mordomo das suas finanças e Deus se agrada disso. Quem assim faz jamais será abalado, diz o finalzinho do verso 5. Quem deste modo procede não será
jamais abalado. Quem desse modo procede alcançará os céus. A nossa esperança nesta vida é podermos viver de maneira que agrade a Deus e assim nós alcançarmos o céu. Essa é a nossa esperança. Podemos alcançar coisas materiais neste mundo? Claro que sim, não há nenhum problema nisso. Mas a nossa esperança não pode estar nas coisas terrenas. A nossa esperança está em um dia morarmos no céu. Que Deus nos abençoe e que esta palavra toque os nossos corações e o Espírito Santo possa fazer-nos entendê-la e praticá-la. Deus abençoe sua vida.